Good afternoon! How are you? Today we are studying Book 1, Lesson 13. Enjoy! Book 1, Lesson 13. Introducing new verbs. Run, put on, ask, dance, wear, use. I run to school. I put on the clothes. I ask you. I dance with her. I wear a shirt. I use the car. I run every day in the park. He runs to her. I want to ask you something. He needs to ask for money. I want to ask for a book. I need to ask for some time. He needs to ask his father for money. I want to ask my friend for a book. I need to ask her for some time. He wants to ask her to do him a favor. I have to ask them to wait for me here. Bom, gente, vou dar uma breve explicadinha aí por que tem ask, por que tem ask for, por que tem ask to, né? Bom, primeiro de tudo, ask é perguntar, né? He wants to ask you something. Ele quer te perguntar alguma coisa, ok? Quando a gente junta o ask com for, a gente já comentou antes sobre uma coisa em inglês que se chamam phrasal verbs. É quando a gente junta duas palavras para formar um verbo. Normalmente, uma palavra é verbo e a outra é uma preposição, normalmente, tá? E elas separadas, cada um vai ter um significado. Por exemplo, ask, perguntar, e for, para, né? Mas quando a gente fala perguntar para, estranho, né? Ninguém fala assim. Então, quando a gente junta o ask for, vira pedir, tá? Então, é o nosso equivalente a pedir aí. Então, he needs to ask for money. Ele precisa pedir dinheiro, ok? Daí a gente tem essa estrutura aí no número 2. No número 3, a gente tem a estrutura com ask for, mas com alguma coisa no meio deles. Nem todos os phrasal verbs podem ser separados, tá? A gente vai aprendendo cada caso a seu caso. Quando a gente fala sobre o ask, ele pode ser separado ou junto, ask for money ou ask alguém for money, ok? He needs to ask his father for money. Ele precisa pedir dinheiro pro pai, mas essa é a estrutura. He needs to ask alguém for e o que ele está pedindo, ok? Quando aparece o to ali, né, é quando a gente vai pedir que alguém faça algo pra gente, né? Ou ele quer pedir que ela faça isso, né? He wants to ask her to do him a favor. Ele quer pedir para ela fazer um favor para ele, perguntar para ela, né, pedir para ela fazer um favor para ele, ok? Então, aí é essa estrutura. Ask, quem está sendo pedido, to e o verbo da ação aí. Então, he asks me to cook for him. He asks me to cook for him. Ele pede que eu cozinhe para ele, né? Então, tem que ser... Então, depois do for, pode ser verbo? Não. Depois do for vai ser um substantivo. E depois do to vai ser um verbo, ok? Então, na hora de construir a frase aí, nota direitinho, ok? O que vai vir depois. Tá? She dances very well. Mike dances with Jill every Saturday. They dance at the club. She wears beautiful clothes. I don't wear a ring.
They use the car every day. She knows how to use her computer very well. Pausa para falar da diferença do wear e do use. Os dois são usar, mas um é usar no sentido de vestir, então tudo que a gente coloca sobre o nosso corpo, óculos, o pessoal aí que usa aparelho, então, tá? Relógio, brinco, isso tudo é wear, tá? É o vestir, né? O calçar, o vestir, o utilizar no corpo. Agora, quando a gente está falando sobre usar um equipamento, né? Usar alguma coisa que não seja sobre o corpo, a gente vai falar use, tá? Então, aí estão as diferenças aí para vocês. Olha lá. She wears very beautiful clothes. Ela veste roupas muito bonitas. They use the car every day. Eles usam o carro todos os dias, ok? E aí a gente vai no put, né? Então, put on, put in e put alguma coisa on, né? Então, vamos lá. He puts the book on the piano. Ele coloca o livro sobre o piano. He has to put the milk in the bottle. Né? Ele tem que pôr o leite dentro da garrafa, da mamadeira, ok? She wants to put on her makeup, ok? Bom, o put alguma coisa on e o put alguma coisa in, né? Vai praticamente sempre ser assim, tá? Com o que você tá querendo colocar sobre ou dentro. É como quando a gente fala em português. Por exemplo, se eu falar para vocês falarem, coloca o celular dentro da bolsa, né? Put the mobile phone in your bag, né? Agora, se eu falar, coloca o seu celular na mesa, né? Ou sobre a mesa, no caso, né? Put your mobile phone on the table, ok? Então, a gente faz isso em português e em inglês também. Então, put on e put in. Os dois são colocar, mas ele está indicando aí a posição que é para você colocar a coisa, né? Se é sobre ou se é dentro, ok? E quando ele aparece junto, é pôr ou aplicar, né? Então, quando a gente coloca maquiagem, a gente vai falar put on makeup, né? Put on moisturizer, né? Que é o creme hidratante. Put on my shoes, né? Colocar os meus sapatos, ok? Contrações do verbo to be. I am. I'm. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Introducing new words. Family. Student. Pool. Club. Party or party. Drugstore. Vacation. Music. Bedroom. Meeting. Bathroom. Dining room. Soon. Kitchen. Dress. Flowers. TV. Radio. Desk. Table. Bed. Chairs. Any. Does she want to visit her family next week?
Does she like to be a student? He doesn't go to the swimming pool every Saturday. She doesn't like to go to the club alone. Helen wants to go to the school party next weekend. Does Mike need to go to the drugstore now? Does she like to go to the farm on her vacations? Does he listen to music every day? He doesn't need such a beautiful bedroom. She has to go to the meeting at work. He doesn't want to go to the bathroom. Does she have a big dining room? He doesn't come so soon. Does the house have a big kitchen? She doesn't like to wear this dress. Does he give her flowers every day? She doesn't have money to buy the TV. He listens to the radio every day. What does he put on his desk? Where does he want to buy the table? He doesn't want to put the baby in bed. Does she have a lot of chairs at home? Does he need any money? Introducing new expressions. So far, full-time, part-time. What is your name? So far, I understand everything. She always works full-time. He doesn't work part-time. What is your name? My name is Jill. Highlights. Any. Any, ele vai ter alguns usos aí, ok? Então, ele quando usado numa frase afirmativa, ele vai significar qualquer. I want any shirt. Eu quero qualquer camisa. No negativo, como nenhum. I don't need any money. Mas ele precisa que tenha esse don't aí, o don't ou qualquer outro verbo auxiliar com o not, porque existe uma outra palavra que a gente pode trocar, fazer que a construção da frase fica sem esse don't aí a gente muda esse N e fica a mesma coisa, tá? Dois jeitos de falar a mesma coisa, dois jeitos diferentes. Mas para já, vamos nos ater no N. Então, vamos lá. N com a indicação de negativo ali, o don't, significa nenhum ou nenhuma. Então, I don't need any money. Eu não preciso de nenhum dinheiro. Ou no interrogativo, significando algum ou alguma. Tá? Do you want any money? Você quer algum dinheiro?